Recentemente, vimos a declaração do secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, Oleksiy Danilov, alertando o Ocidente a se preparar para o iminente colapso e desintegração da Rússia. Ele projetou que isso acontecerá dentro de 3 a 7 anos e disse que o colapso será espetacular, será um processo histórico e não pode parar a história. Danilov mencionou a recente cúpula do presidente russo Putin e do presidente chinês Xi Jinping, dizendo que confirmou o que a Ucrânia acreditava há muito tempo, que a Rússia é fraca e corre o risco de desmoronar. Segundo Danilov, o Ocidente teme a fragmentação da Rússia, mas deve estar preparado quando isso acontecer. Afinal, a Rússia será colapsada e o que isso representa para o futuro da humanidade. Segundo o Ocidente, a economia russa está estagnada e seu líder máximo, Vladimir Putin, está desmantelando sistematicamente um exército que já foi tão poderoso que 500 mil de soldados americanos estavam permanentemente estacionados na Europa para combatê-lo durante o auge da Guerra Fria. A turbulência demográfica da Rússia tem sido um pesadelo para Putin e tudo o que ele fez foi exacerbá-la, já que milhares de jovens russos e ucranianos são massacrados em Bakhmut e, de acordo com a mídia de Moscou, mais de 700 mil jovens fugiram do país para evitar a mobilização. É verdade que o PIB da Rússia contraiu 3% em 2022, em grande parte atribuída às sanções impostas pelas nações ocidentais em resposta à invasão da Ucrânia. E espera-se que o impacto dessas sanções continue, levando a uma nova contração de 2% no PIB real para 2023, devido à demanda reduzida de outras economias. Mas Moscou acredita o contrário, crescerá 0,5%, mesmo contraindo 3% ou 2%. É evidente que a economia russa é muito resistente frente às sanções, jogando um balde de água fria siberiana nas costas das potências que tentam destruir a Rússia diretamente na economia e por procuração através da Ucrânia. Assim como a União Soviética se desfez mais rapidamente do que o Ocidente esperava, a Rússia perderia o controle não apenas das partes do leste da Ucrânia que ocupa, mas também da Abcásia, a república separatista pró-Rússia da Geórgia e suas possessões do Cáucaso. A Rússia já perdeu seu poder sobre aliados outrora leais na Ásia Central. A China está de olho nas consequências para o extremo oriente siberiano da Rússia, onde já existem grandes populações chinesas. Existe uma política interna na Rússia que, por consequência, tornará o mundo menos seguro ou extinto caso a economia e a política da nação entrem em ruína. Os princípios básicos da política estatal da Federação Russa no domínio da dissuasão nuclear mostra as circunstâncias em que a Rússia pode usar suas armas nucleares, e um colapso de Moscou é uma delas. Um dos princípios básicos da política nuclear russa é surpreendente. A Federação Russa mantém o direito de usar armas nucleares em resposta ao uso de armas nucleares e outros tipos de armas de destruição em massa contra ela e ou seus aliados, e também no caso de agressão contra a Federação Russa com o uso de armas convencionais, quando a própria existência do Estado é ameaçada. Ou seja, se o Ocidente, que alimenta a Ucrânia com armas convencionais, empurrar a Rússia para uma crise que ameace a sua existência, ou seja, entrar numa espiral de crise econômica e política interna, a Rússia usará suas armas nucleares táticas contra a vizinha, e caso não solucione a situação, ou se os Estados Unidos atacarem nuclearmente, as posições de Moscou serão direcionadas contra as nações estratégicas da OTAN, ou seja, Holanda, Bélgica, Alemanha, Itália e Turquia. Se está gostando do nosso conteúdo aqui na plataforma, nos ajude doando qualquer valor para nossa chave Pix, canal@militaroff@gmail.com. Putin, no seu primeiro discurso à nação e no exato dia do início da guerra na Ucrânia, 24 de fevereiro de 2022, definiu a situação atual como aquela em que, de acordo com os princípios de sua política de dissuasão, a Rússia mantém o direito de usar armas nucleares. Um fato interessante foi apresentado na revisão da postura nuclear dos Estados Unidos lá em 2018, que atribuiu à Rússia a visão de que a ameaça de escalada nuclear ou mesmo o primeiro uso de armas nucleares serviria para reduzir a escalada de um conflito em termos favoráveis à Rússia.
Os teóricos militares russos certamente discutiram essa ideia de escalar para desescalar. Embora se isso seja uma parte da doutrina russa, seja contestado entre os estudiosos da estratégia russa. Escalar para desescalar. Em uma guerra com a OTAN, correria o sério risco de escalada em vez de desescalada. Em uma guerra local com um adversário não nuclear, como na Ucrânia, no entanto, o uso tático em pequena escala de armas nucleares pode ser uma tentação séria, especialmente se a guerra não estivesse indo de acordo com o planejado, como dizem sobre Moscou. Resumindo, o impulso de escalar em uma curva apertada pode ser forte. De acordo com a política nuclear de Moscou, a Federação Russa considera as armas nucleares exclusivamente como meio de dissuasão, sendo seu uso uma medida extrema e compulsória, e empreende todos os esforços necessários para reduzir a ameaça nuclear e prevenir o agravamento das relações interestatais, que possam desencadear conflitos militares, inclusive nucleares. Tal decisão é tomada única e exclusivamente pelo presidente russo, atualmente Vladimir Putin, com base em avaliações de seu Conselho de Segurança e de Defesa. Se um ataque nuclear fosse confirmado, Putin poderia ativar o chamado Sistema Mão Morta ou Perímetro de último recurso. Essencialmente, os computadores e sistemas programados decidem o dia do juízo final por ordens de ataques nucleares através do vasto arsenal da Rússia. Esse é um dos motivos do porquê dos especialistas mais conceituados e experientes não torcem pelo colapso da Rússia. Caso contrário, o perímetro será acionado involuntariamente como consequências das hostilidades em todos os setores existentes na Rússia. Não é à toa que Putin anda com assessores militares dispostos de uma maleta, uma ferramenta de comunicação que liga o presidente ao seu alto escalão militar e com as forças de foguetes de dissuasão por meio da altamente secreta rede eletrônica de comando e controle, Kazbek, que se comunica com outro sistema conhecido como Kavkaz. Não perca nenhum vídeo aqui no Área Militar, se inscreva e ative o sino de notificação e siga as nossas plataformas digitais Twitter e Instagram pela @AreaMilitarOff e temos o nosso grupo de inteligência no Telegram. Basta acessar o link que está na descrição desse vídeo.